Olá, boa noite, está no ar mais um GoitaCast número 132. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Opa, salve rapaziada. E hoje no centro da bancada, né, depois de um longo período, professor Ralph. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Ricardo, Cris. Temos um papo maneiro hoje. Antes de entrar nesse papo tão interessante, eu vou falar dos nossos parceiros, né? Parceiros aí do GoitaCast. Começar pelo nosso lanchinho de cada quarta-feira, da Boutique do Pão. Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. É a minha padaria, cara. É lá que eu compro pão. Temos também aí sobremesa, brownie. De quem? Capitão Brownies, o melhor brownie da região. Capitão Brownies fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. E a parceria da Service Static Car. Telefone DDD 22 99 707 8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. É uma forma diferente de lavar o seu carro. Eles vão até você. Lava o seu carro sem gastar sua água e nem sua energia elétrica. Mas para isso você tem que agendar pelo telefone que eu citei. DDD 22 99 707 8761. E hoje temos aqui, né, a presença do professor Ralph. Ele vai falar de um tema muito sério, que é o novo ensino médio. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas, né? Eu não sei, né, muito a respeito do novo ensino médio. Eu vejo muita gente falar muita coisa, mas nada melhor que o profissional, né, que vive essa realidade para falar sobre isso. Antes disso, né, ele vai se apresentar, embora não precisa, né, porque o cara é conhecido pra caramba, professor no ISEPAM, professor Ralph. Então, depois de uma breve apresentação, a gente vai começar a entrar no assunto aí do novo ensino médio. Bom, são 26 anos no ISEPAM, né? Inicialmente IEPAM, quando cheguei lá, ainda não era da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Ainda pertencia à Secretaria de Educação. Mas antes do IEPAM, trabalhei aqui pertinho no CEP 486, aqui o CEP do Parque Aurora. Fiquei 2 anos trabalhando aqui na área de recreação. Trabalhei na Prefeitura de Campos sob contrato. Fui campeão eu tiro onda muito com os meus alunos, porque eu fui campeão estadual. E daí os meus alunos falam assim, pô, de futebol? Não, de handball. Porque com os pés eu sou horrível. Mas formado pela Faculdade de Filosofia de Campos, eu acho que seria assim, uma outra oportunidade. O quanto é triste ver aquele prédio lá, do jeito que está, é um prédio jogado, abandonado. Então, de repente, a gente pode oportunizar isso. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte daquela história. Trabalhei durante muito tempo no diretório acadêmico ali dentro. Dali, eu consegui me tornar representante estadual dos estudantes universitários, região norte, noroeste fluminense. Então, uma área voltada para a educação. E só queria deixar, assim, minha família é toda de professores, mas minha mãe, que é professora, não queria que eu fosse professor. Por que será? Ralph, é muito difícil, cara. Eu quero melhor para você. Eu quero melhor para você. Se torna advogado. Mas eu, assim, hoje, apenas... Então, assim, de carreira, são 30 anos. Apenas no ISEPAM são 26. Mas digo que nunca me arrependi. Assim, estar em sala de aula era onde eu precisava estar, onde eu entendia que era minha missão. Então, assim, eu sempre digo, gente, eu sou um cara que vai para o trabalho feliz. Feliz em estar fazendo o que eu faço. Você falou aí de FAFIC, né? Minha esposa se formou também na FAFIC, em letras. E realmente é muito triste, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, assim, era um prédio imponente, né, cara? A FAFIC, a gente passava lá, nossa, a Faculdade de Filosofia, era uma referência, cara. Sim. E hoje, como tantos outros prédios, tantas outras entidades fechadas, né? É triste isso, cara.
E não somente pela questão como instituição de ensino, né, uma faculdade, mas o fechamento dela impactou aquela região. Por exemplo, ali nós tínhamos diversos negócios que orbitavam ao redor da universidade, que quando a faculdade morreu, esses negócios também morreram. Automaticamente está falando de muitos e muitos empregos. Então, quanto uma cidade como a nossa perde com aquele prédio lá fechado? Primeiro, com relação à formação de gente pensante, cabeças pensantes no nosso município. Então, era uma referência. E, por outro lado, para aquela localidade, era também muito importante, porque impactava, valorizava a região, a oportunidade de novos negócios, e hoje está triste de passar. Triste mesmo. Eu me lembro, quando era criança, que quando se falava em faculdade em Campos, era FAFIC, era a FDC, a Faculdade de Direito de Campos, e a Faculdade de Medicina. Eu acho que não tinha muitas outras. Até porque, para quem de repente queria algo mais, por exemplo, ainda pensei na possibilidade de fazer psicologia, mas início dos anos 90, poxa, não tinha Universo, Estácio, nem Auxiliador ainda. Então você tinha que partir para o Rio de Janeiro, partir para fora, tal. Então essas três, por exemplo, ela formava uma tríade ali, assim, muito importante, que eram as suas principais opções, principalmente para quem estava pensando no magistério. Faculdade de Filosofia de Campos, História, Matemática, Letras, Pedagogia, Comunicação Social. Comunicação social, meu primo chegou a fazer. Finalzinho ali, ele pegou o finalzinho da reta ali. E, embora não tenha muito a ver com o contexto do assunto, mas eu acho que eu posso pegar um gancho, eu percebo, por exemplo, meu falecido avô, ele dizia muito que ele não tinha terminado o ginásio. Eu acho que o ginásio era o que hoje é o ensino fundamental. No caso, 6º ao 9º. Ah, tá. Que antigamente era 5ª ou 8ª série. Depois passou 6º ao 9º. E ele, cara, ele se aposentou como detetive da Polícia Civil. E o meu avô, cara, você não encontrava um erro de português num texto que ele escrevia. Então me parece que o ensino, por exemplo, uma pessoa naquela época que tinha o chamado 2º grau, né, o ensino médio hoje, o cara sabia falar bem, né, cara, escrevia bem, e parece que hoje você vê gente aí formada, escrevendo errado, falando errado. O que aconteceu, professor, com o nosso ensino? Nesse meio do caminho. O que aconteceu é que uma parte dos professores deixaram de ser educadores para serem militantes dentro de sala de aula. Então, a prioridade, por exemplo, deixa de ser você ensinar a ler, você ensinar a escrever, você levar aquela criança para um caminho de um livre pensador, ou seja, uma pessoa autônoma, capaz de fazer leitura da sociedade. O objetivo é pegar aquela criança e torná-la um militante, encher ele de ideologias. Então, né? Exato. Então, como eu falei há um tempo atrás, não sabe ler e escrever, mas quer ensinar sobre ideologia de gênero. Então, assim, você vai esperar o quê realmente desse aluno? A incapacidade de ele enxergar a sociedade tal como ela é. Você pode mostrar evidência, você pode mostrar prova de um fato, mas só que ela é incapaz de enxergar o que está acontecendo porque ela é analfabeta funcional. Então, ela sabe ler, ela sabe escrever, mas ela não consegue fazer leitura da sociedade. Então, vai formular um pensamento, você vai escrever, até para formular um pensamento e escrever, isso é muito difícil. Mas a prioridade não é libertar pessoas, porque a educação é libertadora, a gente tem que entender isso. E o papel dessa militância dentro da educação não é formar pessoas que realmente possam chegar às conclusões sozinhas. O que eu falo com os meus alunos, gente, eu não quero que vocês concordem comigo, eu quero que vocês tenham a capacidade de formular um pensamento com coerência, argumento para discordar. Exatamente. E isso me deixa feliz. Não me deixa feliz, você concorda comigo, tem que pensar como eu penso, porque eu passei por isso. Eu passei por situações onde eu tive que fazer provas com muito cuidado para agradar o professor, porque qualquer outra coisa que destoasse daquilo que ele acreditava como verdade era zero. Então, quer dizer,
Então, a minha pretensão com os meus alunos é justamente essa: formar livres pensadores, capazes de fazer leitura da sociedade. É claro que eles têm que dominar competências básicas, como ler e escrever. O que o PISA 2022 disse? PISA faz uma avaliação de vários países no mundo inteiro. O resultado do PISA 2022 diz que 70% dos alunos não sabem fazer contas adequadamente. O resultado do IDEB 2017 de Campos, porque 2019 o ex-prefeito fez questão de não enviar, porque ia cair muito mal para ele tentando reeleição em 2020, dizia que apenas 12%, não é o Ralf que está falando, é o IDEB, 12% dos alunos da rede municipal de Campos sabiam fazer contas básicas, somar, multiplicar, subtrair. Então, num mundo onde o mercado é cada vez mais competitivo, exige cada vez mais qualificação, quer dizer, qual é a esperança, qual é a perspectiva dessas pessoas? Restaurante popular. Porque se elas não estão aptas para o mercado de trabalho, então elas vão ficar dependentes de assistência social. E sabemos que para um grupo no poder, manter essas pessoas dependentes, então você chega na sala, ano passado, 2023, nós tivemos o quê? Aprovação automática. Nós tivemos turmas multisseriadas. Coloca a galerinha do 6, do 7, do 8, do 9, tudo na mesma sala para o cara poder trabalhar. Não trabalha. Que isso? No trabalho, no ensino. Eu não sabia, não. Nossa. E daí essa galera vai chegar no ensino médio. E daí é interessante, a gente vai conversar, que o ensino médio, esse novo ensino médio, se pretende ser uma construção colaborativa com o aluno. Cara, se o aluno está saindo do 9º ano sem saber ler e escrever, que tipo de colaboração ele vai dar para a construção do novo ensino médio? Que base ele tem? Nenhuma. E esse novo ensino médio, professor, ele foi idealizado no governo do Michel Temer? Exatamente. Assim, se a gente for pegar a linha do tempo, que é a primeira coisa que a gente começa a desmistificar, né? A culpa é do Bolsonaro. Tudo a culpa é do Bolsonaro. Na verdade, se a gente for pegar a linha do tempo, nós temos 2016. 2016 nós temos uma medida provisória que é o primeiro passo rumo à reforma do ensino médio. Em 2017, medida provisória se torna lei. Então, essa medida provisória, agora essa lei, ela começa a implementar as políticas que vão agora ser chamadas como novo ensino médio. 2018, nós temos o BNCC. O BNCC é o seguinte, é o currículo, é a base nacional curricular. E vai definir o que é prioritário, o que é competência. Quais são as habilidades que o aluno tem que aprender. Então, definiu por uma reforma? Ok. Essa reforma vai exigir dos alunos que habilidades? Foi publicado o BNCC. 2019, aí começa a implementação. 2020 é loucura, porque 2020 é o ano da pandemia. Então, foi o pior momento para começar a reforma do ensino médio. Então, o que acontece é que, no período Bolsonaro, ele está implementando uma coisa que já era lei, cabia a ele apenas obedecer. Seguiu o fluxo. Seguiu o fluxo. Então, como você disse, começa no governo Dilma Temer. Quer dizer, foi idealizado lá no PT, Dilma, o Temer, né? Deu prosseguimento. Exato. E eu tava vendo minha esposa lá corrigindo algumas coisas que hoje eu vejo, né, que o professor, além de dar aula, ele tem assim uma carga de trabalho de auxiliar administrativo, de planilha, é não sei o que, é SWAP, é não sei o que, AP, é HIT, várias siglas aí. E ela tava com uma turma de 9º ano, que era a 8ª série antiga. E tipo assim, ela colocando lá se o aluno era alfabetizado ou não. Mas eu falei, mas para aí. Ele tá no 9º ano, não, tem aluno que não é alfabetizado no 9º ano. Cara, eu fiquei assim, eu na minha 8ª série, eu era obrigado a saber, no mínimo, ler, escrever, ser alfabetizado. Você é aprovado, quando você é aprovado, você recebe um atestado de que você tem as habilidades e as competências para poder avançar de série. Hoje não. Na verdade, você só precisa estar presente. Presente. E daí, quando, há um tempo atrás, eu estava conversando com um parceiro dizendo o seguinte, e que também cabe nesse novo ensino médio, né? A construção, e essa construção às vezes precisa ser menos técnica, porque assim, só para a gente contextualizar, qual é o propósito do novo ensino médio? O propósito seria combater o problema da evasão escolar.
nos anos 90, nós temos um movimento para todo mundo na escola. E isso foi conquistado. Realmente, o número de crianças matriculadas na escola aumentou muito, mas, da mesma forma, também aumentou a evasão escolar. Daí, qual o problema? O problema é porque é o seguinte, a galera tem muita disciplina. Tem disciplina demais, tem conteúdo demais. Porque a visão, então, era o quê? Preparar para a universidade, preparar para fazer o vestibular. Mas a galerinha tem 14 disciplinas, isso é muita coisa para eles. Coitadinhos. Vamos resolver a questão da evasão. Então, vamos passar de um sistema de disciplinas para um sistema de projetos. Então, vamos dividir em literatura, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Então, agora nós temos esses 4 focos, que são os focos que vão ser trabalhados. E dessa forma, coitadinhos, nós não vamos sufocar tanto o aluno com tantas disciplinas. Agora nós vamos ter mais projetos, vamos falar mais sobre diversidade. E daí, quando eu estava falando com um parceiro mais cedo, você tem um filho que precisa fazer uma cirurgia no cérebro. Você tem que escolher um profissional médico para poder fazer essa cirurgia. O profissional que você vai buscar para o seu filho é alguém cuja instituição dava grande espaço no currículo para diversidade, ou o profissional médico que você quer para fazer a cirurgia no cérebro do seu filho é alguém que foi aprovado em questões técnicas, científicas. O que você quer? Então, o que nós estamos preparando hoje para o mercado de trabalho são pessoas incapazes de atender ao movimento, principalmente o movimento tecnológico que nós estamos vendo na atualidade. Várias categorias estão desaparecendo, sendo substituídas por novas, e nós não preparamos essa galera para poder trabalhar, ou seja, o trabalhador do futuro, a campus do futuro, nesse momento nós não temos. Então, quer dizer, e a educação é um dos principais pilares para a promoção de uma pessoa, para a pessoa sair da miséria. Meu pai morreu quando tinha 10 anos. Minha mãe chegou para mim e falou o seguinte: meu filho, olha só, eu não sou rica, não tenho fazenda, não tenho banco, não tenho empresa. A única coisa que eu posso fazer é trabalhar bastante para você ter educação. Então, educação ainda dizia alguma coisa para quem veio de uma família humilde. Então, hoje, você ter um diploma, pode ser que você não signifique nada. Quando você pergunta assim para o aluno hoje, se você pudesse escolher, você escolheria ficar em casa ao invés de vir para a escola? E depois eu reformulo a pergunta. Cara, você aprenderia melhor em casa do que na escola? E alguns estão dizendo: professor, sim, eu aprenderia melhor na escola do que em casa. Sabe por quê? Porque estão falando sobre o novo ensino médio, mas só que a estrutura da escola continua a mesma. Então, eu tenho, às vezes, da aula de, como antigamente se falava, né, de cuspe-giz, porque, às vezes, a escola só tem uma sala de vídeo para 3.000 alunos. Para você agendar, você vai conseguir essa sala daqui a 3 meses, e o conteúdo é outro que você estava pensando em querer usar com seus alunos. E daí você chega no YouTube, poxa, o cara com um monte de efeito, com um monte de ferramenta, abre mapa, abre gráficos e tudo mais. E a realidade é essa. Hoje, da mesma forma que a mídia tradicional, a TV aberta, ela tem perdido protagonismo, principalmente para as redes sociais, é a informação descentralizada, distribuída, a escola também está perdendo o seu protagonismo enquanto academia de ensino. Hoje as pessoas podem aprender fora da escola. Quem nunca olhou um tutorialzinho no YouTube para fazer alguma coisa? Para fazer qualquer coisa, para fazer tudo. Entendeu? Eu, várias vezes, nossa, como é que faz isso e tal? Às vezes mexer no carro, na moto, vou lá rapidinho. Rápido, uma paula bom. Às vezes não faço igual tutorial, não. Mas fica meia boca, assim. Entendeu? Às vezes a gente tem que voltar o vídeo, dar um pause. Rapaz, não é por aí. Ainda mais quando é coisa de freio, assim. Então, professor, eu vejo a minha esposa, né, o sofrimento, né, porque essa questão agora, eu não sei se no estado é assim, mas acumulou muito trabalho para o professor. Porque o professor é tudo virtual e ele tem que fazer uma série de coisas que antigamente era a secretaria que fazia, é uma série de documentos. Hoje, por exemplo, para uma aluna, né, que grávida, né? Eu tenho que preparar a atividade em casa para essa aluna, entendeu? Se eu não me engano, não pode mais ter tabuada, ditado, porque parece que é opressão.
Cara, ó, você tem que fazer relatório mensal, relatório bimestral, trimestral, semestral, e no final do ano você ainda faz o relatório anual. Daí, tipo, você fala sobre a questão do novo ensino médio. Poxa, você não pode, o professor perde parte da sua autonomia, porque você agora tem que construir de acordo com a demanda do aluno. Significa o seguinte, que além de todas as outras atribuições, como você acabou de falar agora, que o professor já tem, ele tem que agora fazer um trabalho com o aluno, ele precisa fazer um trabalho com a comunidade, porque ele precisa entender a comunidade ao redor da escola, mas então ele precisa fazer uma pesquisa local. Porque se é para fazer, porque é o tal do itinerário formativo. O itinerário formativo é o seguinte, é personalizar a educação. Até está falando lá fora. Você chega numa sorveteria, poxa, você tem 5 opções, e daí você chega no final do dia e pergunta assim, cara, quantas possibilidades saíram num único dia? Uma pessoa pode chegar aqui e colocar 3 bolas, e existem 5 opções. Cara, quantas variedades poderiam sair, cada um escolhendo o que quisesse? É a mesma coisa da escola hoje. Cara, se você for montar esse itinerário formativo de acordo com a expectativa do aluno... Aí não conseguir atender cada um individualizado. Você não consegue, até porque a escola não dá estrutura. E daí, olha só, se você então for individualizar por aluno, fazer um projeto específico para ele... Quando é que você começa a dar aula? Porque, querendo ou não, cada ano é um universo diferente, são pessoas diferentes. Então, você não vai poder atender ao aluno do próximo ano com as mesmas expectativas do aluno desse ano. Então, todo ano você tem que montar um novo projeto para poder conversar com o aluno. Fica mais trabalhoso e menos eficiente. Cara, sua esposa vai dizer, qual é a guerra do final do ano e algumas escolas no início do ano? Montar horário. Porque a professora, em sua maioria, não trabalha em uma única escola. Trabalha em 2, 3, várias escolas, porque o salário está defasado. Então, ele trabalha em várias escolas, ele leva trabalho para casa e agora... Muito trabalho para casa. E agora, ele tem que sentar com o aluno, ele tem que sentar com outros colegas. Então, por exemplo, minha área, que é a área de humanas. Então, agora eu tenho que sentar com história, geografia, filosofia e sociologia. Então, nós temos que montar um projeto e nesse projeto nós temos que nos encontrar no meio do caminho. E daí vale a pergunta, cara, quando é que as aulas vão começar? Até você montar esse projeto. Daí a área de humanas vai conversar com ciência da natureza. Ciência da natureza vai conversar com matemática, língua portuguesa. Quando é que começa a aula? Então pode ser muito bonito, tal, mas a questão é a realidade. Isso conversa com a realidade? Não conversa com a realidade. Então está muito longe. Então é claro que isso gera uma certa apreensão. Outra, para você colocar esses projetos, para eles terem tempo de projeto, significa que você vai ter menos aulas de história, menos aulas de geografia, sociologia, filosofia, biologia. Você vai ter menos dessas aulas para ter mais tempo de projeto. Vamos conversar sobre os projetos, tal diversidade, blá, 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 blá. Cara, quando eu cheguei no ISEPAM, 26 anos, 1998, eu dava 4 tempos por aula no ensino médio. 4 tempos em turma de primeiro, 4 tempos em turma de segundo, 4 tempos numa turma de terceiro ano. Depois passou a ser, principalmente para a turma de formação de professores, depois passou a ser 2 tempos. 2 tempos no primeiro, 2 tempos no segundo, 2 tempos no terceiro. Agora, são 2 tempos no primeiro e no segundo. Não estamos mais no terceiro ano. Fomos expulsos do terceiro ano. Então, a galera próxima de fazer um Enem... No terceiro ano, não tem história, não tem geografia, não tem sociologia, não tem filosofia. Num período onde a gente, acho que mais do que nunca, sempre, mas eu acho que hoje mais do que nunca, em função da polarização, uma reflexão da sociedade. Você, enquanto cidadão, você, enquanto construtor desse Brasil, independente de que vertente, viés você tenha, isso não é questão da escola determinar para aluno nenhum, mas ser um espaço para o debate, para a conversação. Porque se a escola não for esse espaço para conversação, aonde será? Uma academia, os gregos já falavam isso. Então, literalmente, nós estamos vaziando. E daí você parte para outra situação. Se agora nós temos menos tempo de história, quer dizer que nós corremos o risco de história, de geografia, sociologia, assim por diante, mas matemática e português também tiveram seus tempos podados para dar esse espaço de projetos.
professor vai sobrar. Professor sobrando, nós estamos falando de demissão. E aí, como é que vai ser? Menos tempo de aula, menos professor. Então, o que eu vejo é o seguinte... é que, na medida que a escola não conversa mais com a sociedade, ou seja, não conversa com a realidade, a tendência é que a escola vai perder seu protagonismo e os alunos, as futuras gerações, vão buscar outro lugar para obter informação, para poder obter conhecimento. Eu entendo que, no futuro, escola, enquanto espaço físico, isso vai desaparecer. Eu comentava isso esses dias com a minha esposa. Que totalmente obsoleto. Vai acabar. Até por conta desse período da pandemia, né? Essas aulas remotas. E muita coisa ficou da pandemia, né? Os diários hoje são tudo online. Sim. E isso às vezes demanda mais tempo, porque às vezes a conexão não tá legal, né? No papel não, tu colocava ali e acabou. E, por exemplo, ela é professora de inglês. Ela tem que dar aula de projeto de vida. Não sei o que lá da África. E cara, ela estudou para inglês, cara. Ela estudou letras. E outra coisa, cara. O entendimento de projeto de vida numa escola vai ser o entendimento de projeto de vida em outra escola? Exatamente. Então, porque assim, eu sempre trago esse dado, né? IDEB, 66% das escolas particulares são melhores do que as escolas públicas. Porque esses dias me perguntaram o seguinte: escola privada não está fora da realidade ou não. Quem está fora da realidade é a escola pública. Com Se certeza. 66% da escola privada é melhor, quem está fora da realidade é a escola pública. Você vê que isso se reflete até nas universidades e públicas, que você vê que a maioria dos alunos são alunos que vieram de escola particular. É isso aí. E se você for ver, boa, as escolas particulares, poxa, querendo ou não, elas têm que obedecer à lei. Elas não podem simplesmente ignorar o novo ensino médio. Mas elas não esvaziaram os conteúdos. Elas conseguiram alternativas para não esvaziar o conteúdo e preparar a galera para o Enem. Então, é o caminho contrário do que a escola pública está fazendo, que é literalmente diluir cada uma dessas coisas. E mais, se apenas matemática e português são obrigatórias, automaticamente o aluno vai pensar: cara, por que eu preciso assistir o resto? É verdade. É a primeira coisa que passa na cabecinha. Nós começamos a colocar numa balança de valor. Calma aí, português e matemática obrigatório. Automaticamente, eu não tenho obrigação, compromisso com... Não tenho compromisso com as outras. Assistir aula de história, coisa do passado. Por que eu tenho que saber do passado? Rapaz. Alguns colegas meus chegaram para mim e falaram o seguinte: Pô, Ralf, lá na minha escola, a primeira coisa que os alunos me perguntaram esse ano foi: não vai ter prova não, né, professor? Porque é história. Tipo, não é obrigatório. É muito duro ouvir isso, né, cara? O cara se forma, né? Tem que ouvir isso. É isso duro, aí. cara. É duro. Entendeu? Coitada dessa próxima geração, né? A gente tá emburrecendo a próxima geração. Muito, cara. Mas, muito. O fracasso da educação é um projeto. O fracasso da educação é um projeto. E mais, o novo ensino médio, ele conversa muito pouco com os professores, ele conversa muito pouco com o chão de fábrica. Quando diz assim: mas o professor vai conversar com os alunos, vai se reunir com os alunos, vai montar esse itinerário formativo, ok. Mas vamos voltar lá para 2016, na medida provisória, vamos voltar a 2017, quando se torna lei. Em que momento professores e pais de alunos fazem parte da construção disso? Não fazem parte da construção Ninguém disso. foi consultado. Exato. Então é o quê? É um projeto de um burocrata que provavelmente nunca pisou em sala de aula. É a mesma coisa do transporte público em campus. Normalmente quem trata do transporte público de campus não pega ônibus, porque se pegasse, eu acho que não sabe nem dirigir. Não ia fazer essas besteiradas. A tristeza que é, porque, assim, são quase um pouco mais de 500 mil de habitantes, cara. Perdão, assim, entrando em outro assunto, né? Mas são 500 mil de habitantes em Campos, cara. Qualquer empresa séria no meio de transporte, cara, existe um potencial econômico de ganhar dinheiro, lucrar, muito grande. Quantas linhas, né? Porque as empresas não vêm para cá. Mas daí é uma outra oportunidade. Então... É a situação que a gente vive hoje com relação à educação. Existe um projeto de educação do Estado. Existe um projeto de educação de governo. Significa que muda o governo, não existe um plano estratégico do Estado. Muda o governo, muda tudo. E atendendo à expectativa de um grupo no poder que, de repente, quer tirar farinha, quer ficar bem com determinada camada da sociedade e tudo mais. Para mim, é bem claro. A escola não pode ensinar aquilo que não é vontade da família.
Porque mais de 70% da população brasileira, por exemplo, ela é cristã. Então, começando por aí, a escola ela precisa conversar com a família. A escola não pode ensinar aquilo que vá contra os valores da comunidade. Na escola particular, os pais, eles pressionam, porque nós estamos falando de uma empresa privada, tudo gira em torno também do dinheiro. Cliente, é né? isso aí. Mas na escola pública, a capacidade de conversação, normalmente, não é para a construção de um projeto. Quando você chama pai e os pais para reunião, é para informar. Eles estão sendo informados. Eles não estão sendo chamados para fazer parte da construção de um projeto, de uma política pedagógica e tudo mais. Automaticamente um projeto que fale com eles. Não, nada disso. Estamos deixando essa fatia importante lá atrás. Você falou uma coisa muito certa aí, essa questão de diferenças, né? Porque a forma de dar aula no Estado é totalmente diferente da prefeitura. São métodos diferentes. Sim. Entendeu? Eu vejo isso em casa. E na prefeitura é um pouco pior, porque são mais burocracias, entendeu? São mais documentos que o professor tem que gerar, planilhas. O cara tem que ser fera em Excel agora para ser professor. Entendeu? Cara, e olha só o nome, que é a atribuição da prefeitura, né? Ensino básico, ensino fundamental, porque faz essa divisão, né? O médio fica por conta do Estado, superior, federal, tal. Então, o que é a atribuição da prefeitura, a gente está falando da base e estamos falando do fundamental. O alicerce. É onde, o alicerce. Começando por... Deveria ser aonde deveria ter mais investimento no Brasil. Porque pesquisas dizem o quê? Que quanto mais você investe no básico, menos você precisa investir no médio e menos você precisa investir no superior. Então, até porque é um fato para mim. Para mim é um fato. Quando você tem um bom ensino básico, quando você tem um bom ensino fundamental, você não precisa de cota racial. Não. Sabe por quê? Porque cota racial não ensina aluno a ler. Cota racial não ensina ninguém a contar. Então, dar cota não resolve um problema, que é o quê? Aquele aluno não teve o básico e o fundamental. E está chegando no ensino superior escrevendo você com C cedilha. Com certeza junto. E dá cota para ele. Esse é o melhor que tem. E com certeza. E cota racial não responde a isso, a cada uma dessas coisas. Então, uma pesquisa da Universidade de Chicago diz que cada dólar investido no ensino básico, ele multiplica 7 vezes. Entendeu? No ensino fundamental e no ensino superior. Ou seja, você precisa... Multiplica no sentido de que quanto mais você investe no básico, menos você precisa investir, porque você está colocando ali uma pessoa que tem as competências adequadas, preparadas, não vai repetir de ano e assim por diante. Mas assim, a gente não, aqui no Brasil a pirâmide ela é inversa. É invertido. Colocam muita grana no ensino superior e o ensino básico. Então, aqui em Campos, é um problema aqui em Campos. Todas as crianças, por exemplo, têm acesso à creche? Não. Não tem acesso à creche. Então, essa galerinha, por exemplo, no ensino básico, se você pegar as crianças que, poxa, tiveram acesso à creche, e a creche é por duas coisas. Creche é a melhor amiga da mulher que precisa trabalhar. É um fato. Em Campos, mais de 50% das famílias são sustentadas por mulheres pelos mais diversos motivos. Não é o assunto aqui. E 2, quanto mais cedo você estimula cognitivamente uma criança, maiores as chances de proeficiência lá na frente. E a questão também da socialização. Sim. Eu, por exemplo, né, como eu fui filho único, eu não convivia com outras crianças, eu aprendi a falar com 4 anos. Você ria, né? Com 4 anos eu comecei a falar. Eu já era dado como mudo, cara. Não socializava, cara. Cara. Cara, é importante porque, para algumas crianças é ali que ela vai ter o que comer. No dia inteiro. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, quando você chega na nossa prefeitura, por exemplo, nós temos um vácuo aí de crianças que não conseguem vaga em creche. Então, vai repercutir em toda a vida acadêmica dela. Isso é importante. Então, a gente dá valor a essas coisas, porque essa galera, ela vai respingar no novo ensino médio. Sim. E você quer que essa galera do ensino médio que não teve a base, faça a construção de um projeto político-pedagógico do novo ensino médio. Como isso? Como?
É impossível. Os valores estão invertidos. E a própria motivação hoje dos pais obrigarem os filhos a ir à escola é diferente. Na minha época, né? A minha mãe, minha avó, elas queriam que eu fosse para a escola para ter um futuro, para ter uma base. Hoje, muitas das vezes, obriga a criança a ir para a escola para receber o benefício. Exato. É não sei quanto por criança. E você ouve, cara, as Eu nem mães saber se tá comentando, aprendendo, só quer saber Não. quem tá lá presente pra poder... eu não deixo ele faltar aula, não. Ele pode estar doente que vai pra escola. É triste ouvir isso, cara. Daí quando o cara chega no 3º ano e você pergunta assim, cara, qual é o seu projeto de vida? E você ouve aquele silêncio, você pensa, Aquele vácuo. o cara passou 14, 16 anos na escola e ao final do ensino médio, quando você pergunta qual é o projeto de vida dele, ele não sabe. Então a escola ajudou ele em quê? Nada. Em nada. Quer dizer que a escola não está cumprindo a função dela. É claro, a função da escola não é dar uma resposta exata para pô, você vai ser isso. Mas fazer parte desse processo de levá-lo a uma conclusão. Mas se ele chega no final de 16 anos ali, então, poxa, para que eu estou ali? E outra, no Brasil, discutir mais seriamente a questão do homeschooling. Nem todas as famílias vão estar aptas para isso, porque os pais também têm que ter uma série de competências. Mas o fato é que, poxa, sim, dá oportunidade para as famílias que têm poder educar os seus filhos em casa. O Estado vai regulamentar, mas algo para a gente assim, também pensar. Cara, se o Estado tem falhado constantemente na pasta da educação, por que o monopólio da educação? Ou seja, por que os pais não podem educar seus filhos em casa? Se eles falham... Verdade. Por que o monopólio? Porque é o tal... Porque é o meio do Estado determinar valores, determinar visão de mundo. Tudo isso é passado através dos projetos de educação que não tem nada de educadores. Você vai, por exemplo, no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, mais da metade dos 513 são ala ruralista. Se não são ruralistas, foram apoiados, eleitos, bancados por ruralistas. A segunda, bancada evangélica. Cara, você não ouve falar sobre bancada de educação. É verdade. Bancada de educação. E normalmente aqueles que se dizem defensores da educação... São militantes. São militantes. Exatamente. Não são educadores, ou nunca tiveram nada a ver com a educação, mas querem falar pelos educadores. Então, é um caminho natural que é o seguinte, que alguns professores vão ter que se ausentar do chão de fábrica, da sala de aula, para poder estar nos corredores do poder, para rediscutir a questão da educação. Tentar chamar atenção, né? Cara, a gente não pode colocar o carro na mão de uma pessoa que não tem habilitação. E daí nós estamos colocando as nossas escolas, a educação, o futuro dos nossos filhos, para as pessoas que não têm nenhum compromisso, pessoas que veem a escola como curral eleitoral, cujo diretor é escolhido por um político e que não é para atender a uma política pedagógica, mas para atender a expectativa do político, que vê na escola como a primeira ponte para chegar na comunidade. É o uso da escola para fins políticos. Cara, hoje tem escolas no município que não tem um inspetor. Aí, o que acontece? Qualquer um entra na escola. Eu lembro que quando eu estudava no IEPAM, no caso, embora seja do Estado, rapaz, entrar na escola era complicado, meu amigo. Era uma burocracia. Nossa, acredito até que ainda seja, mas escola da prefeitura sem inspetor, cara. Aí, às vezes, a criança briga, o professor que tem que... Até isso o professor tem que fazer, separar a briga. Pelo amor de Deus. No entanto, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto para você colocar... Pós-giratório, não. Detector de metais. Daí você fala assim, cara... A escola não tem inspetor, mas eles querem colocar um detector de metais. Aonde... Não tem um ventilador funcionando na sala. Não, fora o fato de que há um tempo atrás o secretário queria colocar ar-condicionado e existe um monte de escolas sucateadas com infiltração, não tem nem janela, daí você fala assim, pô, ele quer colocar ar-condicionado. A rede elétrica velha? Mas porque não tem um projeto estratégico para a educação. Esses dias me perguntaram o seguinte, ok, o que você faria se você fosse vereador? Eu falei assim, meu amigo,
O candidato, ele tem pouca condição para poder ficar fazendo promessa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para educação, blá, 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 blá. Até porque quem tem que fazer é o executivo, né? Exato. O legislativo, ele vai fiscalizar e criar leis. E como fiscalizador, qual seria o trabalho de um bom vereador que nenhum deles que estão aí fez? 25. São 154 escolas, mais 80 e poucas creches. Para você entender qual é o problema da educação em Campos, você tem que passar em cada... Você tem que pegar o seguinte, você tem que ir até acessar o site do MEC e dizer o seguinte: MEC, o que uma escola precisa ter? O que a escola cobra de uma instituição de ensino? Você pegar isso e em cada escola, passar em cada sala, conversar com a gestão, conversar com professores, conversar com alunos, conversar com pais de alunos. Depois, você faz uma sessão na Câmara. Na sessão da Câmara, você chama o secretário de Educação para poder se explicar, porque aqui, meu amigo, eu fui em cada escola, levantei as demandas, conversei com gestão, pais de alunos, conversei com a comunidade. Você tem que dar explicação. Depois da explicação do secretário, você faz um outro relatório apontando o gargalo. Identificou a raiz do problema, você faz um projeto estratégico. Você define meta, você define objetivos, você define recursos. Mas, então, quando você pergunta assim... Vai colocar ar-condicionado? Está dentro de um projeto estratégico ou você simplesmente tirou isso da cabeça porque você achou que era legal? Você vai colocar detector de metais. Isso está dentro de um projeto estratégico ou simplesmente vocês acharam que, poxa, ficaria muito bem para a população? Ou seja, isso não está chique. Chique. Isso não está inserido em nada. Simplesmente eles vão fazendo a baseada e depois ficam promovendo como se estivesse fazendo. Não tem nenhum trabalho de pesquisa, nada. Não. Nada. Pensa e faz. Fica um discurso bonito. Fica um discurso bonito, poxa, tal. Mas nós são 92 municípios, se eu não estou enganado, no estado do Rio de Janeiro. Ainda no início desse governo, se eu não estou enganado, nós tínhamos o 27º orçamento em educação. Ou seja, das 92 cidades, éramos a 27ª em investimento em educação, mas estamos nas últimas colocações do IDEB estadual. Ou seja, se uma das cidades que mais investe em educação, você pensaria que deveria estar também entre as primeiras em proficiência, em rendimento, mas não. Estamos lá atrás. É porque não é objetivo realmente você promover as pessoas. O objetivo é você manter as pessoas presas a restaurante popular. Exatamente. Porque educação, preparando não somente para isso, mas educação prepara para o mercado de trabalho. Trabalho é renda. Renda é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é poder, é empoderamento. Com dinheiro no bolso, você não precisa ouvir de ninguém dizendo vá comer no restaurante popular. Com dinheiro do bolso, você come aonde você quiser. Se você chega num posto de saúde, o posto de saúde está sem médico, sem remédio, você paga um plano de saúde. Se você chega numa creche e não tem vaga para o seu filho, você paga uma creche. Esse empoderamento que a educação... O verdadeiro sentido do empoderamento. Exatamente. É o verdadeiro sentido do empoderamento. Exatamente. A independência, entendeu? Que passa pela educação. Por exemplo, teve um tempo atrás aí que eles comemoraram a refeição de número 1 milhão do restaurante popular. Não é um dado para se comemorar. Não. É triste, né? É triste, cara. Significa que a gente não está permitindo essas pessoas caminharem com a própria perna. Eu digo o seguinte, quem tem fome tem pressa. Ok, show. Mas, infelizmente, isso é assistencialismo, não é assistência social. Porque o objetivo da assistência social é fazer com que a pessoa transite abaixo da linha de miséria para se tornar-se autossuficiente. O assistencialismo, o objetivo é manter as condições daquela pessoa. Ela nunca vai prosperar. Disposição. Exato. Entendeu? E, por outro lado, querendo ou não, o restaurante popular, o cartão Goitacá, só lembrando que existe uma parcela da sociedade que está bancando cada uma dessas coisas. Elas não podem ser ad infinito. Então é triste quando você fala assim, cara, o almoço 1 milhão. Significa que, poxa, essas pessoas... Não tem nada que comemorar isso. Não tem. Porque não é somente o restaurante. Se você quer promover, você tem que falar sobre habitação, saneamento básico, acesso à saúde de qualidade. Só dar restaurante popular não é suficiente. Vai resolver todos os problemas. Não resolve. Para que você tenha uma estrutura para que você possa caminhar, para que você possa buscar emprego, para que você possa cuidar da sua família... Só o restaurante popular vai fazer com que o seguinte, eu falo com o pessoal, gente, tem alguém que ainda é louco de levar sua esposa para passear na Praça São Salvador no final de semana? Não tem como. É loucura.
loucura. E nós estamos falando da área que deveria ser a área mais valorizada da cidade. O coração da cidade. O coração. Mas ela está totalmente degradada. Eu digo o seguinte pra galera, o pessoal ri porque eu gosto de repetir muito isso, mas existem algumas ruas que são The Walking Dead. Ruas, dia de semana, que estão esvaziadas, porque tá lá. Atrás, ali quase em frente à igreja, Praça do Salvador, passando de manhã, era cedo, 8, 9 horas da manhã, tô vendo aquela aglomeração. Aí eu parei o carro, fui olhar uma posição, um cara deitado no chão, que 2 moradores de rua brigaram, um pegou a faca e enfiou no pescoço do outro, matou o cara ali de dia de semana. Isso quando tem 2 fazendo outras coisas. Também. Ali você vê de tudo. Né? Ali é sinistro. Você vê de tudo. E daí os caras, alguns que já perderam noção da realidade, colocam em perigo a vida dos pedestres. E, ninguém tá tomando providência nenhuma, a cidade tá abandonada. E daí, se você for avaliar pela questão escola, os dados que a nossa educação, daí tratando sobre a questão da rede municipal, apresenta, é uma lástima. É uma lástima. A gente não, assim, Campos está apequenada. E olha que, assim, para ver o contraste, né? Nós somos polo regional a nível universitário. Regionalmente no estado do Rio de Janeiro nós somos um polo universitário e isso é muito importante. Isso é muito importante, você pegar o ENF e tal, mas em compensação tudo aquilo que vem antes da universidade, entendeu? Tá quase como morto. E se você for analisar, a maioria hoje dos estudantes da UENF não são campistas. Exato. Mineiros, dificilmente é campista. E mais, o problema é do professor. Sim. No final das contas, o problema é o professor. E mais, quando a gente ouve Simone Tebet, enquanto candidata à presidência da República, cabeção, quando ela fala assim, aquela coisa populista, né, cara? Vamos dar R$5.000 para cada aluno do ensino médio. É verdade. Dá R$5.000 ao professor. Sabe por quê? Porque é o seguinte, perdão a palavra, mas tem uns babacas que falam sobre, precisamos investir em educação, meu amigo. Você não consegue investir em educação sem investir no profissional da educação. É óbvio. Entendeu? Isso está provado. Alguns países mudaram radicalmente sua política com relação ao professor, principalmente dando a ele a oportunidade de, ao invés de se dividir em várias escolas, poder trabalhar em uma única escola com um salário que permita a ele viver com dignidade, por uma função que é fundamental dentro da sociedade. A gente não tem isso no Brasil. Então, quer dizer, dar um salário de acordo com a importância do que é educador, poxa, minha mãe ainda, quer dizer, ela professora no finalzinho dos anos 60, poxa, ela dizia, Ralph, eu sou de um tempo em que você dizer sou professor, abre portas. Abre portas. Hoje você dizer sou professor, ai, coitado. Eu sou já o cara de pena, né? Você já sou professor. Professor do estado do Rio de Janeiro. Entendeu? O professor perde autonomia. Cara, quantos casos a gente ouve de alunos levantando cadeira para o professor? Verdade. Então nós perdemos autoridade, porque qualquer coisa é ECA. O professor me chamou a atenção. Então, quer dizer, vou acionar a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O professor não pode me chamar a atenção. Opa, que negócio é esse? É opressão. É opressão. É interessante que, se você não chama a atenção daquele aluno, também você não está respondendo aos pais dos outros 30 alunos que gostariam de ter uma aula saudável, completa, e não conseguem porque tem alguém zoando tudo. Então, quer dizer, a questão da educação no Brasil hoje, ela é temerária. Se você chama atenção, você é opressor. Mas também, se não chama, é um professor ausente que está deixando correr frouxo. É difícil. É isso aí. Então, perde autoridade e perde autonomia. Daí, voltando, o professor não faz parte da construção desse projeto. Ele é apenas a quem vai ser dado todo o trabalho de cabeças pensantes que não tem nada a ver com a educação. Não tem nada a ver com a educação. Vão ter que lidar com a bomba depois. Não. E às vezes os governos acham que investir em educação é dar um computador ao professor, que ali é para ele trabalhar. Muitas das vezes ele tem que usar a internet dele, porque na escola não funciona. Que investimento é esse, cara? E mais,
uma coisa que você citou. E para trabalhar, fazer um trabalho que deveria ser feito pelo auxiliar administrativo, pela secretaria. Sim. Mas uma coisa que você falou, cara, quantos secretários de educação discutem seriamente as repercussões da pandemia? Ninguém, cara. Verdade. Ninguém fala seriamente. Não. Porque ainda não vimos isso. Ainda não chegou, não explodiu ainda. Até porque parece assim, às vezes a gente fecha os olhos, parece que foi há muito tempo atrás, né? É verdade. Né? Na verdade, a gente meio que não saiu ainda, né? Exato. A gente ainda tá ali. Entendeu? Porque algumas discussões ainda estão em voga, né? Por exemplo, quando o atual governo assume que a vacina realmente... é outra história. Mas e como é que a gente está tratando isso? Como é que a gente está entendendo isso? E não somente para o aluno, para os professores também. Uma coisa que eu sempre discuto é o seguinte: as escolas, eu sempre falo, poxa, precisamos tornar a escola um ambiente onde o aluno se sinta seguro, nós precisamos bem receber o aluno, ele não precisa se sentir acolhido. E sempre se usa esse termo, acolhimento. Cara, tão importante como a questão financeira, valorizar o professor, um salário digno. Cara, o professor, ele também precisa ser acolhido, porque ele lida com uma diversidade de realidades. E realidades, às vezes, que em casa são explosivas e acaba respingando em sala de aula. Então, ele não pode ser somente professor, ele tem que ser psicólogo. Ele tem que ser sociólogo também, porque ele tem que ter um entendimento sobre o contexto daquele momento. Então, por relação à pandemia, então, poxa, ele tem que ter todo um... Ele tem que ter uma série de atributos, mas sem dar a ele as ferramentas para poder fazer isso. Cada dia que passa, é dado ao professor mais atribuições. Só que o ambiente da escola não está equipado para que o professor possa fazer tudo isso. Não tem nem impressora direito, o cara tem que imprimir em casa, gastar seu cartucho. Não, isso quando o diretor de escola não tem que fazer rifa para comprar papel higiênico. Verdade. A gente tá falando do básico. Não, é verdade, é verdade. A gente tá falando do básico. Tem algumas pessoas aí acompanhando a gente pelo Facebook. Kel Freitas, minha esposa, também professora, tá adorando, né, assistir. Maria Auxiliadora também é professora, ela tá concordando, né, falou ali verdade. Professor ou é um sofredor? Aí, 2 professoras no Facebook, agora no Instagram. Aí a galera... assim, entre professor e sofredor, assim, como eu disse, eu sou uma pessoa que me identifico muito com o que eu faço. Eu amo ser professor, assim, eu seria muito infeliz se eu fosse na onda da minha mãe, que é professora e queria que eu fosse advogado. Cara, não, porque assim, nenhum problema quem é advogado e tal, mas meu perfil é o tal do contato com as pessoas. Então, assim, eu entendo que não existe essa questão do coitadinho, tal, sofredor. O que existe é que precisamos tomar mais posicionamento. O professor, ele precisa tomar mais espaço. Sim. O que a gente tem visto é que a gente, assim... Fala-se tanto, né, de ocupar seu espaço, lugar de fala. Lugar de fala, tal. O professor... Exato. Então, quer dizer, nos impressaram dentro das salas de aula e disseram assim, não, somente aqui é o seu lugar. E nós temos visto que, poxa, perdemos autonomia, perdemos respeito, perdemos autoridade. Então, de tal forma que vai chegar uma hora que a gente vai se tornar totalmente relevante no processo ensino-aprendizagem. Outra coisa que também é fundamental a gente pensar, que em 2023, se eu não estou enganado, foi o primeiro ano em que o número de matriculados em universidades online foi maior do que matriculados em universidades presenciais. Então, a cada dia que passa, uma galera que está migrando. E daí, discutir também o seguinte, qual é a qualidade que essas universidades online, porque nós temos uma inteligência, uma IA, que vai poder conversar com 200 ao mesmo tempo, porque espaço físico não é problema. E às vezes então, até falsificar algum trabalho, alguma coisa, né? Exato. Aí no Instagram, Jonathan Laurindo, Átila Barbosa, tá acompanhando sempre a gente aí, o Alexandre, Rodrigo Monteiro, Space Star, Isamara, boa noite. O Wesley, boa noite. José Amaro, boa noite. Matheus Cunha. Catelin Cabral, boa noite. Andresa, boa noite. Notícia de São Francisco aí, curtindo a gente. Aí no Instagram.
Bárbara, boa noite. Sheila, Poderoso 75, boa noite. Alex Barreto, boa noite. Lopex, boa noite. Bazar SH, boa noite. Luciano Viana, boa noite. Wallace, boa noite. Lucas Silva, boa noite. Bruno Pezão, boa noite. Kimberly, Sol Almeida, tá sumida. Grande Sol. Daniele Monteiro, boa noite. Júnior, boa noite. Ariana, Marcelo Sá, boa noite. Jonas, Jardel, meu amigo, boa noite aí, grande Jardel. Dá um pulinho aí, ô José, no YouTube. O meu amigo Matheus Alvarenga, aqui do História Nítida, nosso historiador. Boa noite. Matheus. Há tempos eu estava aguardando o grande professor Ralph no programa. Homem de visão. Show. Hora ou outra a gente troca umas ideias. Ainda não nos encontramos. Na verdade, é a segunda vez que o professor Ralph está aqui. Foi em 2021 ou 2022, professor? Ano retrasado, 22. 22. Eu lembro 22, que foi eu assim, acho que foi mais ou menos nessa começo. época do ano, eu acho. Né? Foi 22. Né? Foi 22. Faz tempo, né? Para 2 anos. 2 anos. E 22 foi o primeiro ano da volta, né? Das aulas online. Verdade. Estava voltando. O Matheus também, ele tá na área da história, né? Sim, cara. Eu vi alguns artigos que ele escreveu, muito interessante. É um cara muito... Rapaz, às vezes eu olho pro Matheus, né? Ele é de 97, então ele tem... 27. Matemática não é meu forte. 27 anos. Mas parece que ele tem, sei lá, 60 anos, que o cara, rapaz, sabe muito, ele estuda, pesquisa. Eu acho assim, eu admiro muito o Matheus, um garoto que, né? Eu posso falar que é um garoto, tô com 44, né, cara? Então, é um cara assim que traz um conteúdo muito bom pro programa. O legal desse ambiente descentralizado e distribuído é justamente que a gente encontra essas cabeças pensantes no meio de um monte de especialista que não estuda, que não lê, mas tem muita opinião. E detalhe, ele faz história na UF, os especialistas de coisa nenhuma. Guerreiro. Realmente, guerreiro. Esse cara merece meus aplausos. História na UF, meu amigo. Então a gente encontra essa galera assim que, poxa, tem informação, tem conteúdo, tá produzindo, tá conversando, tá dialogando, entendeu? Eu vi um artigo que ele escreveu um tempo atrás, ele compartilhou comigo o link, e existem outros tantos que, poxa, assim, estão buscando espaço. Então, assim, é o legal do tempo que nós vivenciamos hoje. Sim. Entendeu? Da tecnologia permitir que essa galera possa ter voz. Porque, assim, cara, nós somos a tal da cidade do interior ainda. Sim. Então, acho que tem muitas questões que nós precisamos ultrapassar, como você sabe quem é meu pai. Você sabe quem é meu pai, entendeu? Você sabe quem sou eu? Coisa desse tipo. Meu pai é um menininho poderoso. Mistério. Então, essa monarquia, porque assim, o tempo das monarquias, principalmente na política campista, né? É pai que elege esposa, que elege filho, cidade que elege neto. Provinciana ainda. Exato. Então, e tem o entendimento que se você... Principalmente quando eu converso com jovens, né? Pô, galera, se você tem um projeto de ter sua casa própria, poxa, isso passa por uma discussão de política habitacional. Se você, poxa, tem um projeto de emprego, esse dia, poxa, conversando com um ex-aluno meu, o cara tá tristão, terminou ano retrasado, você, poxa, professor, eu achei que eu já ia conseguir uma coisa no mercado de trabalho, me formei em 2022, estamos em 2024 e tô batendo na porta e não tô conseguindo. Eu me identifiquei muito com isso porque, assim, na idade dele, qual era a situação? Eu queria sair com as meninas, né? Pagar um hambúrguer, ir no cinema. O que eu fazia, principalmente nas férias? Ia para o centro da cidade, conseguia um emprego numa sapataria, assim, não exigia muita qualificação, tal. Hoje você não consegue isso. Hoje você não consegue isso. Então, querendo ou não, outra coisa, você queria entrar na Petrobras, ou queria fazer um concurso do Banco do Brasil, tal. Hoje fica cada vez mais difícil. Você tem que partir para o empreendedorismo. Então, você discute, por exemplo, sobre empreendedorismo na escola, educação financeira.
Agora, por exemplo, o que está acontecendo Isso sim é um projeto de vida. Sim, exato. O que está rolando agora no estado de São Paulo? Aprovação das escolas cívico-militares. Por quê? Porque é tão importante quanto a questão acadêmica, também é importante a questão das virtudes. Conhecimento sem virtudes não é disciplina. Então, está lá provado que, poxa, as escolas cívico-militares estão as escolas com o melhor rendimento do país. São escolas onde apresenta menor índice de violência, de bullying, de perda de patrimônio, a questão patrimonial. A galera está rendendo, mas isso no Brasil, falar de valores no Brasil, falar parece uma coisa... de mérito e disciplina no Brasil é xingar. Exato. Não pode, não pode. Então, uma super conquista de São Paulo. E no estado do Rio de Janeiro, também é possível uma prefeitura fazer igual. Até porque quando o pessoal falou, os vereadores aprovaram o tal do detector de metais, tal. Você não, cara. Eu, por exemplo, apoio não somente escolas civil-militares, como você colocar escolta armada na escola. Com certeza. Escola armada. É segurança, cara. E o Estado de Janeiro de São Paulo permitem isso. Você fazer uma parceria com o Estado do Rio de Janeiro para que policiais em folga possam fazer um contrato com a Secretaria da Educação, então receberia pela Secretaria, então seria um extra. Sim. E ao mesmo tempo alguém treinado capaz de manusear uma arma em momento de risco. Porque é o seguinte, se o cara está armado, ele vai passar pelo detector de metais. E quem vai barrar o cara com a arma na mão? É o detector de metais? Não vai ser. É verdade. Entendeu? Quem vai atirar no detector de metais. Exato. E nós, assim, e a escola se tornou hoje um alvo, não somente para alunos, mas também para professores. Porque qual é o sonho? O que eu faço com os meus alunos? Final de cada aula. Sinal bateu, a aula acabou. Eu faço uma oração com os meus alunos. E eu digo para eles o seguinte, sabe por que eu oro para vocês? Porque eu sou pai de 4. E o sonho de um pai qual é? Que no horário que você tem que estar em casa, o pai e a mãe ouçam a porta abrindo. Verdade. Ou o barulho do portão rangendo. Aquilo para ele é um... Ele pode não falar, ele ou ela pode não falar nada, mas ouvir aquilo... Exato. Então nós queremos acreditar que quando nossos filhos estão dentro da escola, eles estão seguros. Infelizmente, não falta somente inspetor. Às vezes falta o carinha ali da frente, o porteiro, até mesmo para poder fazer... Básico do básico, né, cara? O básico do básico. Por favor. Entendeu? E é isso, professor. Infelizmente, chegamos aí, passamos até 5 minutinhos. O papo bom, né? Mas a gente vai estar junto aí de novo no dia 29, né? No Exato. próximo programa. Tem um assunto bom também. Tem isso. Destrinchar. Agradecer ao professor Ralph por essa parceria. E até quarta, se Deus quiser. Valeu!